Olá pessoal, estamos começando mais uma temporada do Empreende Macuxi. Eu sou Marina Pascoaloto e falo diretamente da Folha de Boa Vista juntamente com Douglas Minotto. E aí, Marina, quanto tempo, hein? Tava com saudade já de gravar esses episódios. Hoje a gente vai trazer um tema muito bom, falar sobre inovação, dinamismo e criatividade. Trouxemos aqui o Hélio Zanona para discorrer um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouquinho aqui, Hélio, do teu currículo, né? Que eu tive que dar uma diminuídazinha, porque senão... E depois eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você, sobre os seus empreendimentos, do que você já fez. Tá? O Hélio, ele possui curso superior de tecnologia em turismo pelo IFRR, MBA em marketing pela FGV e especialista em planejamento e gestão de empreendedorismo e destinos turísticos sustentáveis pelo IFRR. É grande esse É tipo, grande, né? mas é um só. Trabalhou por 7 anos no órgão oficial de turismo do município de Boa Vista e por 3 anos como gestor de projeto de turismo do Sebrae. Atualmente é guia de turismo e empresário, sócio da empresa Macunaíma, Soluções em Turismo e cofundador da startup Precificatur. Idealizador. Quase que não sai. Trava a língua. E coordenador da corrida Tepequém Up. Essa corrida aí vem gente do Brasil todo, né, participar. Vem gente do Brasil inteiro. Pois é, Hélio, depois de eu falar bastante aí sobre você, fala um pouquinho aí pra gente da sua atuação, explica pros nossos convidados aí, ou pros nossos ouvintes, né, um pouco da sua história. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Douglas, Marina, para vir aqui no Empreende Macuxi. Assisto os colegas que passaram por aqui, Yasmine, a Angelita, que é uma grande amiga, o Magno, que é uma referência, né, no turismo. Quando eu pensei, eu vou contar aqui a minha história, quando eu pensei, estava estudando, começando com turismo, o Magno já era o Magno, né? Então, sem dúvida, foi uma pessoa que ajudou muito no começo e até hoje também, né, na trajetória da Macunaíma. Mas eu escolhi o turismo de uma maneira não muito convencional, né? E aí eu me reporto agora para aquela galerinha que está no ensino médio, que está na dúvida, que não sabe o que vai fazer da vida, porque a gente tem essa pressão, né? Um pouco dos pais, um pouco Da sociedade em si, né? tudo. E do jeito que é no Brasil também, né, a gente tem outros países que os jovens têm um pouquinho mais de liberdade, né? Terminou ali, vai viajar, peraí, dá um tempinho Um ano aí. sabático. E aí aqui não, a gente já tem que sair. E questão financeira também, às vezes você tem que ajudar a família em casa, não tem muita opção de escolha, já tem que sair para trabalhar. Foi um pouquinho assim comigo também. Mas o turismo, ele entrou, eu fazia o ensino médio na escola técnica. E felizmente é uma escola, né? Na época, né? Hoje é o Instituto Federal. Na época era talvez tava ali no top 5, vamos dizer Referência. assim, né? Referência de ensino, principalmente ensino médio, laboratório de química, física, matemática, educação física com as quadras, né? Piscina. Foi onde eu me achei na natação também, Marina. Foi ali que eu comecei a gostar de natação. Mas aí às vezes eu ia fazer o que eu não sei se vocês faziam, gazetar aula, né? Eu nunca fui um aluno perfeito. Se pegar meu histórico de ensino médio, não vai condizer com esse currículo, Douglas, que tu disse. E aí, às vezes, a gente ia ali por trás, onde tem a piscina, e a gente se escondia atrás de um ônibus para poder ver se o portão estava lá aberto para dar uma escapada. Agora eu posso falar, né? Eu tô com os diplomas e todos os professores já se aposentaram. Adorei! E aí a gente ia dar aquela escapada e cadê o ônibus, né, que era fundamental pra gente. E a gente perguntava do vigia, pô, o ônibus, cadê? Não, tá com o pessoal do turismo, foi pro Tepequém, tá com o pessoal do turismo, foi pro Iramutã, foi pra Manaus. Cara, tá aí o curso que eu quero. Eu não quero ficar na sala de aula, eu quero tá viajando. E naquele estereótipo que tem, né, de quem trabalha com turismo só viaja. E realmente eu tive uma fase bem assim, especialmente quando eu trabalhei no Sebrae,
Agora, com as consultorias, peguei alguns contratos de interior que ficava bastante tempo viajando. Só que não do jeito que a gente imagina, né? Que é só curtindo, é puro trabalho, responsabilidade. Enquanto muita enfim. gente viaja para curtir, né? Viaja para trabalhar, que é bem diferente, né? Ganha uma hérnia de disco. Exatamente. Então, no curso técnico, eu me identifiquei. Eu entrei só para viajar, mas o curso ele é planejado, né? Ele tem uma grade que eu chamo de uma grade anti-aluno vagabundo, né? Por quê? Porque ele começa com um módulo introdutório, onde você vai entender o que é o turismo, conceito, mercado. Então, você passa ali 6 meses, teoria, teoria, teoria. O segundo módulo era de agenciamento. O agente de viagem, ele pouco viaja. Ele sabe vender a viagem. Planeja. Então, ele tem outras profissões no turismo que viajam bastante. Mas o agente não. Então, o segundo módulo eram mais 6 meses de agenciamento. E aí lá o terceiro módulo, que era o de guia de turismo. Então, assim, se você quer viajar lá no curso, entrar no ônibus lá na época da escola técnica e ir para os lugares, você teria que aguentar 1 ano ali em sala de aula, passando nas provas, fazendo os trabalhos. Mas nesse 1 ano, realmente, eu me identifiquei com os conceitos e ali eu escolhi que eu queria... eu sabia o que eu queria da vida. Então, a atividade turística, aí eu converso sempre com o Magno sobre isso, que se a gente for estudar números, estatísticas, Roraima não está muito propícia até hoje para você fazer investimentos de uma forma em geral, assim, né, em turismo. Comparar com outros destinos do mundo, comparar números de voos, dados básicos levam a qualquer investidor não vir para cá, investir nisso. Mas... se você souber aprofundar mais esses números e outras informações, talvez o cenário seja diferente. Então, eu me identifiquei com a área. Imediatamente, eu já fiz o vestibular, daí passei para o curso superior de tecnologia. Foi a primeira turma de nível superior, daí no já Cefet, né? E nesse meio do caminho, ali eu conheci o Francisco, né, que foi o meu sócio. A gente vai contar um pouquinho da história da Macunaíma. E fundamos, em 2008, eu, Francisco e o Daniel Carvalho, éramos 3 sócios, a Macunaíma Expedições, na época, né, que era uma empresa como hoje tem bastante por aí, que basicamente vendia turismo para a população local, né, que na época não tinha nenhuma empresa formalizada que oferecia esse tipo de entretenimento. E aí os nossos carros-chefes ali por os 4 primeiros anos da empresa era Serra Grande e Serra do Tepequém. Fazíamos uma ou outra coisa diferente, mas aí de 2008 até 24 tem um caminho longo que eu acho que a gente pode ir contando parceladamente, né, durante o podcast aqui. Mas procurei me especializar mais, né, fiz uma pós-graduação em marketing, porque eu estava só no turismo e eu precisava expandir ampliar um pouco, né? Se acontecer alguma coisa com a minha área, o que que eu vou fazer da vida, e perguntava de pessoas próximas, muita gente não sabia nem responder. Minha mãe falou, mãe, se eu fizer se eu não der certo com turismo, o que que eu faço? E a pessoa me olhava assim, não sei. Já te via no turismo, falou assim, não, como é que ele sai dali? Então, continuei estudando, porque eu tenho até hoje, assim, um pensamento, eu não acho ele pessimista, mas com esse dinamismo que a gente tem, disso que a gente veio falar aqui hoje, né, da inovação, né, da tecnologia, mas todos os dias eu deito, eu não vou dizer que eu estou preparado, mas eu estou pronto para receber a notícia de que quando eu acordar, eu pegar o celular ali para olhar a notícia e de repente o meu CNPJ ele ser completamente inútil para o mercado, porque já vem um aplicativo, uma tecnologia, algo que substituiu, e de repente tudo que eu fazia agora não é mais necessário do mercado e eu tenho que me virar para poder sobreviver, né? Então, antes que isso aconteça, eu já criei esse hábito de ficar olhando tendências e estudando para ver como que eu posso me virar, mas de uma maneira digna. Não estou falando de uma maneira desesperada, que eu vou ficar desempregado, não ter como pagar as contas, aquela coisa. Antes que aconteça, eu já estou tentando me informar, mas agir ao mesmo tempo. E pegando o gancho dessa parte que você já começou a falar um pouco de dinamismo e tudo mais, o que você entende como inovação e o quão importante você acha que ela é hoje para o nosso ambiente, nosso mercado de trabalho, como ele está hoje? Se a galera der um Google aí, ou outras ferramentas que agora estão chegando, né, para buscar o conceito, vai achar
um monte de conceitos, né? Mas, no geral, a inovação, ela é o próprio nome já diz, né? É um modo novo, desde que você coloque em ação, né? Um modo novo e prático, para criar ou melhorar um produto ou um serviço. Então, o microfone aqui pode não estar funcionando bem. Aí você diz, coloca mais perto, né? Então, se ele sempre foi usado mais longe e pela primeira vez eu coloquei ele mais perto, já é uma inovação, porque foi uma ação nova para melhorar um processo e funcionou. Então, é basicamente isso. As pessoas associam muito à tecnologia. Isso é uma coisa que eu gosto de reforçar, que não necessariamente a inovação está ligada à tecnologia. Então, ela está ligada ao ato de fazer diferente. Qualquer processo, seja no campo, na área de serviços, qualquer coisa que você faça, se você fizer de uma maneira melhor, que você leve menos tempo, que gaste menos recursos, é um ato de inovação. Pô, bacana. E tu, Marino, o que você acha aí dessa palavrinha inovação para os nossos dias atuais? Olha, o pessoal tá... É só o que fala. O pessoal... Muitas vezes a galera tá desesperada para inovar. Acaba esquecendo que no meio do caminho ela precisa fazer o básico bem feito. Hoje a gente, na verdade, aqui no estado, a gente está acostumado, infelizmente, a engolir serviços medíocres, serviços ruins. Ontem eu entrei em discussão com o meu marido acerca disso, porque ele falou, você vai passar a vida inteira trocando. E eu tava reclamando assim, olha, eu tô pagando muito bem, não tá dando certo, tem várias questões. E ele, não, você vai passar a vida inteira, o problema é você. Eu falei, não, o problema não sou eu. O problema é que as pessoas estão acostumadas a engolir serviços ruins. E a gente precisa, pelo menos, exigir o básico. A gente tá pagando bem. Eu vejo muito em rede social as pessoas reclamando que abre um lugar com a decoração maravilhosa, com coisas diferentes, coisas que a gente vê que lá fora já é tendência, em São Paulo, até mesmo fora do Brasil. Chegou aqui em Boa Vista essa tendência. E a gente chega no lugar e é muito ruim o atendimento, é muito ruim o serviço, é muito ruim a comida. Isso acontece muito, né? Muitos empreendimentos aí, infelizmente, porque as pessoas também não olham muito para o seu negócio, né? Sempre buscam outras formas. Eu vejo muito a inovação. Muita gente acha, né, que inovação é criar. Eu acredito que você não precisa criar algo para inovar. Só o fato de você fazer diferente, mesmo logo quando você acorda em casa, por exemplo, você, sei lá, arruma sua cama, você já tá dando uma inovadinha. Você chega no seu trabalho, faz as coisas de uma forma um pouquinho diferente, que isso possa melhorar o seu dia, a rotina como um todo, e, né, trazer benefícios. Então, ao meu ver, inovação é isso. Por isso que não está ligado somente à tecnologia. Porque a tecnologia, ela te traz uma economia de tempo, ela te traz uma economia de custo, mas existem muitas outras formas que a gente também pode buscar através da inovação, certo? O Hélio, como já trabalhou como gerente de projetos no Sebrae, ele já viu muitas empresas, já deve ter visto muitas formas de inovação. Queria até saber de ti, Hélio, se tu tem alguma empresa assim que tu viu que, pô, cara, essa empresa ela trabalhou de uma forma tão excepcional que foi excelente, assim, que tu lembra, tem alguma... Pode citar nomes de empresas? Pode, tem problema não. Foram clientes meus, lá quando eu era gerente do projeto de gastronomia e hotelaria. Eu tive uma cliente que ela, por outras oportunidades que apareceram, ela arrendou já o negócio, passou para frente, mas na época funcionava muito bem, que era o Doce Café. E assim, eu trago também essa questão que não é uma obrigação só tua. Se você está sem ideia, você pode buscar pessoas, né, consultorias. O teu cliente tem muito a dizer, né? A galera não está ouvindo o próprio cliente, né? Mas na época, eu não lembro o equipamento específico, mas ela recebeu uma consultoria especializada em gastronomia e ela estava lá com um boleto
não lembro o valor agora, mas vamos dizer que era um boleto assim, de 5, 6 mil reais, que quando ela terminasse aquela conversa, aquele atendimento da consultoria, ela ia pagar o boleto para aquisição de um equipamento. E aí o consultor mostrou para ela que ela não precisava daquele equipamento, que era só ela reposicionar alguns equipamentos dentro da cozinha dela, fazer um pequeno treinamento com os funcionários, que 2 equipamentos que ela tinha lá se juntassem, faria o que esse novo equipamento. Então, assim, ela me ligou e me deu um feedback. Hélio, valeu muito eu participar já do projeto, e foi tipo o primeiro ou segundo atendimento, não lembro bem, mas ela me deu esse feedback assim, já valeu o pagamento que eu fiz pela adesão do projeto aqui do Sebrae, que eu acho que ela pagou na época 600, 800 reais para participar por ano, né, do projeto, e ali veio uma visão nova, que ela já economizou, ela estava disposta, ela já estava com aquele recurso e ela viu que ela não precisava, e ela agiu, ela recebeu uma informação e agiu, ação, veio informação nova e ela agiu. O olhar de fora é muito precioso. Exatamente. E aí o Recanto da Peixada também sempre foi, o Tulipa eram também clientes lá do projeto de gastronomia e hotelaria, e eles sempre foram, como a Marina que eu sei que ela que eu já topei sem querer com a Marina numas 3, 4 feiras aí por São Paulo, a gente não combina, aqui em São Paulo a gente se encontra. E essa forma de você participar de feiras também, né, ela te traz muito essas ideias inovadoras para você trazer aqui pro seu empreendimento. Exato. E o Glauter, a Deliane do Recanto da Peixada, a Terezinha, a Paula do Tulipa, elas iam com sede, assim, as primeiras, assim, essa feira abre 8 horas, eles estavam 8 horas, visitavam todos os estandes, pegando tudo, então muita coisa que a gente vê nessas empresas que são referência, eu costumo dizer, aí o Jefferson que me perdoe, Marina, mas em Manaus eu acho que a gente não tem restaurantes assim no centro da cidade como a gente tem aqui em Boa Vista, né? Eu falo muito lá no Sebrae, continuo frequentando, estou como consultor, né, contratado na área de turismo, mas eu penso que hoje Roraima também pode receber missões empresariais, porque nós temos aqui sim alguns empreendimentos que podem contar a sua história, a sua trajetória. Quem lembra o Recanto da Peixada, né? A trajetória, quando era, né? Ali, enfim, da história da família, como que eles foram, né? Não tirando o mérito, né, dos proprietários, é mérito total deles, mas eles buscaram e aproveitaram essas oportunidades que a gente tem aqui. Então, os processos, né, gestão de pedido, cozinha, então eles têm lá todo um planejamento, né, uma previsão de venda, né, Dia das Mães, como é que vai ser, então eles já têm tudo métricas de desempenho, não de rede social, mas da produtividade lá do que eles vão vender. Vida real. Exatamente. De que alguns empreendimentos aqui sabem que se colocar o vidro temperado e o porcelanato vai perder cliente, porque entende que o cliente vai perceber como um lugar chique, caro, e não vai entrar. Então, assim, você tem que conhecer o seu cliente para... Então, às vezes você acha que está inovando para atender o teu ego. Não, eu vou melhorar porque eu acho. E aí esquece de ver o que o cliente, acha. Eu nessa cabeça de sempre querer, vamos reduzir custo, otimizar aqui os processos e tudo mais, vamos investir em tecnologia. Para mim, inovação era investir em tecnologia, era o assunto do momento. Só que aí eu me deparei com uma seguinte situação. Eu comecei a investir bastante em tecnologia e meus processos ali, meus métodos, as pessoas estavam tendo um pouco de dificuldade com isso, porque começou a ser muito... vamos empurrar a tecnologia aqui achando que ia melhorar, acabou ficando pior. Tinha uma época que eu estava pagando aí 7 sistemas diferentes, um sistema fazia uma coisa, outro sistema fazia outra, não sei o que e tudo mais. Eu falei, não, peraí, vamos dar uma olhadinha aqui, eu reduzi. Estou trabalhando hoje com 3 sistemas, né, mais robustos, e foquei muito no método. Como é que você vai fazer, treinamento de pessoal e tudo mais, e hoje está andando, que é uma maravilha. Mas eu digo assim, quando você vai investir em tecnologia pensando em inovar, você tem que olhar para outras situações dentro da sua empresa, porque não é só tecnologia. Né? Inovação é a forma de fazer. Às vezes você mudar um processo de um funcionário fazer A, B, C e daqui a pouco ele vai fazer A, B, C, D,
já é uma forma de inovar, é uma forma de fazer diferente, né? Contando que isso sempre traga uma economia de tempo e de custo, né? Isso, na teoria, seria a inovação. Não, e a gente precisa fazer malabarismos. Eu, por exemplo, tenho um estabelecimento que funciona 24 horas. Então, eu preciso ser criativa quando eu tenho que capacitar a equipe, que tenho que fazer uma reciclagem. Então, a gente sempre procura fazer junto com uma festinha de aniversário, o pessoal fica mais motivado aí. Eu gostei, gostei, acho que foi uma história que tu postou, convidando os colaboradores para testar as fragrâncias, qual que era melhor. É todo legal, mundo, vai se sentindo parte, né? Foi bem bacana a isso. fragrância do motel, quem escolheram foram os colaboradores. A gente desenvolveu diversos cheiros e todo mundo votou. Fizemos uma folhinha. E aí o mais votado foi a fragrância escolhida. E aí é onde a gente entra na parte do dinamismo, né? Que a gente sempre pensa em querer inovar, mas espera aí, será se o meu ambiente de trabalho ele é dinâmico, ele realmente vai conseguir se adaptar? Porque dinamismo, ao meu ver, seria isso, você se adaptar àquelas mudanças. Então será se o meu ambiente, os colaboradores eles vão conseguir fazer isso? Muitas vezes o empresário ele fica um pouco meio triste, chateado, porque você tá ali, por exemplo, com 10 pessoas na sua equipe, cada pessoa anda de uma forma diferente. Então você tem que entender cada processo e tudo mais. E é onde a gente chega, né, para começar a falar um pouco dessa parte do dinamismo, da gente sempre estar atento a essas mudanças, que foi o que você falou no início, né, Hélio? E a gente passou recentemente por uma pandemia desastrosa, que todo mundo teve que se adaptar, até mesmo os órgãos públicos, né, que a gente vê que não é muito comum, mas tiveram que se adaptar também às mudanças. Até os aspones, né, tiveram. Não, para tu ter ideia, eu tenho que ir em Mucajaí entregar um processo lá manualmente, porque o pessoal não aceita digital. Eu falei, não, pelo amor de Deus, gente, é complicado um negócio, é complicado um negócio desse. Mas assim, o que tu tem pra dizer pra gente assim nessa parte de dinamismo, de tanto que você já foi sendo consultor de empresa, trabalhando com isso, o que tu pode descrever pra gente? Eu penso que quem tá no papel de liderança, e aí seja uma equipe pequena como a minha, hoje a Macunaíma eu tenho, no quadro fixo, eu tenho uma funcionária que é a Liz, que é a minha faz tudo, é o meu anjo da guarda hoje, né? Então, ela tá sempre conectada ali comigo. E aí eu tenho alguns consultores contratados, mas o papel deles é só esse de prestar o serviço de consultoria. Não tem mais um papel administrativo, enfim. Mas hoje, quando a gente busca soluções, a gente encontra, né? Ontem eu estava à noite concluindo outra disciplina de uma outra pós-graduação que eu estou fazendo, oferecida aqui pelo Sebrae Roraima, na área de consultoria, né, empresarial e gestão de negócios. E aí estávamos falando ontem justamente disso, assim, de várias soluções, e aí vem muito nome em inglês, Matriz Growth, análise SWOT que fizemos, né, do motel. Essa palavra growth tá em alta agora, né? Growth market, growth não sei o quê. E eu tenho até lá em casa, eu tenho uma estatuetazinha assim do Ariano Suassuna. E apesar dos termos técnicos da minha área, né, que é o turismo, a maioria serem em inglês, o marketing também, quase tudo é em inglês e a gente sabe que é fundamental, mas eu quero, né, puxar aí um movimento para tentar adaptar. Comentamos isso na aula ontem, para o pequeno negócio, que às vezes até assusta chegar com... E são ferramentas fantásticas, que vão trazer soluções para o teu pequeno negócio, mas eu digo é buscar entender, porque são várias soluções, buscar adaptar qual que funciona para o teu tipo de negócio, né? Então, não olhar o teu concorrente, olhar uma outra empresa que você admira, porque o contexto, a trajetória, as pessoas que estão ali são diferentes, né? Então, hoje a gente tem choque de gerações, né? Estão tendo conflitos, a milênio, né? Geração Z. Eu tenho me dado bem, assim, mas às vezes a gente se alfineta, né, nessas questões de geração. Eu tô falando da Liz, né, o meu anjo da guarda, tem 22 anos, né, tô com 39, então às vezes assim, né, eu tô falando, ela tá aqui do meu lado, e aí, fala alguma coisa assim, aí ela... É que ela tira o fone assim, falou alguma coisa, né? Ainda não me acostumei que eles estão com o fone o tempo todo, né?
E não é falta de educação, é uma coisa que parece que já virou... Já veio deles. Já veio de fábrica, né? A ansiedade parece que veio de fábrica, então você tem que... né, com procedimentos, enfim. Então, é buscar qual a solução que se adapta para o teu negócio. Agora, certo que ela existe. Você só precisa buscar saber qual é. E a gente tem instituições como o Sebrae. Aí, dependendo do teu negócio, você tem Senac, né, para capacitação, o Senar, que é de aprendizagem rural, tem lá o CERT Senat, SESI na área de indústria. Só basta o empreendedor ele querer se incluir nesse meio, né? Tem alguém ali para te ajudar. Eu achei interessante tu falar dessa parte do concorrente. Muitas empresas, empresários, eles olham muito para o concorrente e esquecem de olhar primeiro para dentro de si. Né, ali do seu negócio. Primeiro, para as pessoas, que são tanto seus clientes quanto seus colaboradores, que são esses dois tipos de stakeholders que a gente chama, que eles são o principal motivo de você ter um negócio hoje. Então, como é que você vai querer olhar para o seu concorrente, primeiramente, antes de olhar para dentro? Então, no dinamismo, hoje, atualmente, que eu acho que já meio que virou um hábito nosso, todo o tempo informação, a gente querendo mudar e querendo trazer coisa nova e tudo mais, eu acho que uma forma interessante de a gente conseguir fazer isso, principalmente, eu acho que um pouco mais difícil de trabalhar é os colaboradores. Os colaboradores estão o tempo todo ali, né? Até eu acho que é um pouco mais difícil até que os clientes, né? em certos momentos. E uma coisa que me ajudou muito nessa busca por inovação, nessa busca por mudar, foi fazer reuniões. Uma coisa que eu não fazia antes, né, até o ano passado. Eu comecei a tratar isso como uma regra, pelo menos uma reunião mensal ou algumas semanais. E, cara, isso daí ajudou demais, né? Tanto no alinhamento de... Muitas vezes, quando você quer inovar, quer mudar algo, sempre vai ter um outro que vai enxergar com o olho assim, poxa, mas isso é certo, isso não é, eu não quero isso. E vai ter aquela resistência. Então, é nessas reuniões que eu acho que são muito importantes para você deixar tudo bem alinhado e todo mundo, poxa, então tá sendo feito isso por tal e tal motivo. Bora para frente. Isso me ajudou bastante, né, com a equipe. Eu acho que você sempre estar alinhado nessa parte e mostrar, né, o futuro, que eu acho que esse é um papel de um líder, de um gestor. Sim. Mostrar o futuro que você quer buscar, você consegue motivar todo mundo e todo mundo fica mais adepto a essas mudanças, né? Então eu vejo o dinamismo dentro de um negócio mais ou menos dessa forma. E claro, também não esquecendo da parte dos clientes, né? Sempre fazer ali um questionáriozinho, perguntando o que está achando. Existem várias formas, claro, de serem feitas dependendo do segmento. Geralmente o cliente só responde pesquisa de opinião quando ele quer reclamar. E a gente tem que tratar essas reclamatórias com atenção, porque é o cliente dando uma dica ali, melhore, por favor, melhore. E essa parte realmente, Douglas, é muito desafiadora. Antes de começar o episódio, eu conversava com o Douglas, falando da rotatividade que nós temos aqui no mercado de trabalho de Roraima, né, de Boa Vista, principalmente. E eu falei pra ele, eu tô muito feliz que finalmente eu tenho a parte da equipe que nós tínhamos mais problemas. Já tem gente que completou 3 anos, já tem gente que virou 1 ano e pouco. 3 anos é pra soltar foguete. Né? E isso não, eu tenho, graças a Deus, eu tenho funcionários lá que estão há 15 anos com a gente, 10 anos, 7 anos, mas nós tínhamos uma parcela ali problemática que tinha muita rotatividade. E eu falei, Douglas, a gente tem que colocar na nossa cabeça que não tem nada que substitua uma conversa olho no olho. Você sentar e falar, você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Olha, a gente aqui é uma família. Ainda mais quando você tem uma equipe relativamente grande. E melhorou muito. E também tratar a rádio corredor, a rádio peão, de uma maneira mais imparcial. Às vezes é difícil, ainda mais quando são muitas mulheres ou a equipe é muito grande, né? Meu marido trabalha numa fábrica que tem 300, 400 funcionários, então imagine a proporção que tem essa rádio peão. Sim. Não deve ser ignorada, mas também você tem que saber
tratar... É de uma forma diferente, né? No caso, eu trabalhei já com construção civil, então chegou uma época ali que eu administrava, sei lá, 50, 60 funcionários ali, que são, né, um pouco mais com estudo mais básico, né? E eu tenho um escritório de contabilidade que eu preciso de pessoas especialistas para trabalhar. Então, são coisas diferentes, pontos diferentes, pessoas diferentes, né? Então, a forma de você tratar com elas, ela também tem que mudar um pouco. E eu fui querer levar um pouco da contabilidade para a construção civil, não deu certo. Não deu certo. A mesma forma, como falei, não é assim. Tem que se reinventar e fazer de uma nova forma, porque é um segmento diferente, são pessoas diferentes, tem que ser tratado de forma diferente. São comportamentos, culturas distintas, né? Eu tenho um outro exemplo que eu gosto de citar, da Pousada Tepequém, do Guilherme, da dona Maristela. Já fiquei lá algumas vezes. E agora a gente está em 24, mas 21, 22 e 23 eu rodei bastante os interiores aí, né? Também tentando ajudar aí os pequenos empreendimentos de hospedagem, tanto lá no Amajari, Tepequém, Pacaraima, enfim, a gente rodou bastante. E aí sim, imagine no interior, né, Marina? Aqui a gente tem uma densidade populacional na capital maior e no interior, né, para você conseguir. E aí, falando lá com a dona Maristela, que é quem está gerenciando hoje a pousada, eu perguntei dela, né? Eu estava como consultor, mas o consultor também aprende, né? Falei, dona Maristela, a senhora é a única que não me reclama de funcionário no interior, né? Numa vila pequenininha aqui, nem está no distrito principal ali da Vila Brasil do Amajari. Qual é a receita, né? Então, ela falou, olha, realmente eu não tenho muita opção. E aí é bem isso que tu falou, Douglas. É muita conversa, é alinhar o propósito, né? Às vezes a gente acha que é clichê, aquela questão de missão, visão, valores do empreendimento. Mas não, aquilo ali é identidade. Fala, pessoal, que a empresa ela existe para isso. Tá aqui na parede ou tá no quadro, enfim, como tá. Mas o importante é que os colaboradores saibam para que aquela empresa existe. Mas é importante também que o líder saiba o que o funcionário quer, né? De repente você tem um imigrante que ele quer só juntar um dinheiro para ir embora, ok, mas desde que esteja muito claro, né? Eu sou um estagiário, eu só quero ficar no estágio, depois eu vou buscar outra coisa, eu não quero seguir carreira. Enfim, tem que saber o que a pessoa está querendo. E às vezes também a pessoa nem sabe o que quer. Tem gente que está no emprego por desespero mesmo, por falta de opção. Acho que a maioria das pessoas ainda não sabe o que quer, ainda estão buscando. E aí você pode ajudar também, olha, eu posso te ajudar, mas também eu preciso, e aí começa aquela relação de troca. E aí, então, essa parte da comunicação foi essencial, né, uma coisa que ela falou. E aí também a questão da remuneração, né? A gente tem o salário mínimo, e aí muitos donos de empresa vai para o salário mínimo. Ok. Só querem pagar o salário mínimo e querem receber em troca um trabalho excepcional. Então, ora, se o Douglas está me pagando um salário mínimo, qualquer coisa que apareça mais fácil do que o trabalho que o Douglas está me dando, eu vou vazar na hora. Isso aqui vai ser mais fácil e eu vou ganhar a mesma coisa. Então, tem essa parte também da remuneração. Aí a gente entende, aí tributo é a tua especialidade, que não é bem assim, né? Você assinar a carteira lá e realmente tem que ver a viabilidade disso. Mas existem outras maneiras legais de você recompensar o teu colaborador. Então lá a dona Maristela ela faz isso. Olha, a pousada, a gente tem aqui uma média de ocupação, mas no final de semana, o que lotar, eles têm lá uma participação. Eles ganham um extra pela média de ocupação do empreendimento. E como eles são, né, não são todos de lá, então existia uma negociação de uma folga maior para eles poderem vir aqui para Boa Vista, ficar um tempo mais com a família, não ser só aquela passagem corrida e já ter que voltar. Então ela conseguiu fazer uma escala de trabalho com uma remuneração que ficou de acordo e viável para a empresa, e o negócio fluiu hoje ainda depois do SESC, né, que o SESC começou a fazer hospedagem. O Guilherme era funcionário do SESC, foi dali que ele teve a visão, só o SESC não vai dar conta desse Tepequém. Ele fundou, né, ele criou e construiu lá, junto com o seu Sebastião, e eles mesmos lá, o pai e filho levantando lá. Eu presenciei essa cena várias vezes, eles carregando tudo, igual o Jefferson lá com a Marina. A bichinha, o coitado do Jefferson, a Marina faz ele de carro, peão. Funcionário exemplar, funcionário exemplar.
E hoje continua sendo uma das referências ali, né? Chegaram várias outras pousadas tão boas, mas ele nunca deixou, por ser a mais antiga, não deixou de ser nova, né? Não deixou de inovar, sempre reformando, enfim. Então, na questão de gestão de pessoas, sim. Aqui é nova também agora que chegou a pousada Canto das Araras, é notório. Quando você conversa com os colaboradores, o quanto eles são satisfeitos de trabalharem lá. Eu acho que os casos bacanas a gente tem que falar mesmo. Então, verdade. você entra lá no Canto das Araras, conversa lá com a pessoa que está responsável pela manutenção, arrumar o quarto, quem está no bar, no restaurante. As pessoas falam muito bem do chefe, né? E aí também tem lá as contrapartidas, os benefícios. Aí você sente até um clima mais leve, fica legal de trabalhar assim. E assim você vai construindo uma relação de longo prazo. Mesma coisa com os teus fornecedores, né? Eles não deixam de ter uma relação, é quase que um funcionário, né? Não tem Que um vínculo dia, assim. o fornecedor, eu digo que um dia ele talvez pode até se tornar teu sócio. Né? Eu tenho alguns clientes que ali a gente fez uma troca de serviço. Não uma sociedade, mas uma parceria. Vamos trabalhar em conjunto aqui. A gente consegue mais receita, sempre trabalhando junto com o outro. E é interessante você sempre buscar isso, até mesmo junto com o colaborador. Porque a gente fala hoje de empreendedorismo, mas o colaborador ele também é empreendedor. Ele pode empreender dentro da empresa. Mas será se o líder, o chefe ali, o patrão, ele permite isso? Então esse é um problema muito grande. Lá no escritório, uma forma que eu vi de inovar foi muito partir para essa parte de liderança. Então foi onde, uma forma de inovar, comecei a fazer reuniões mensais. Eu comecei a apresentar mais nessas reuniões a visão, o que a gente espera, a parte mais da filosofia, eu gosto de chamar de filosofia corporativa da empresa, não é um nome bonito, né? E com isso também trazer um plano de cargos e salários, onde cada cargo aqui vai receber tanto, o que eu espero para esse cargo, você tá em tal cargo, para você subir para um cargo maior, o que você precisa saber, o que eu espero de você. E isso fica mais fácil, né, de você até mesmo cobrar. E eu falo sempre, gente, eu tô aqui dando, claro, a medida do possível da empresa, dando alguns benefícios, mas não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu quero ser legal com vocês, é porque eu quero passar mais responsabilidade. Então eu quero essa troca. Eu dou aqui, vocês me dão aqui. E da mesma forma, não esperar só eu dar, não esperar só o aumento de salário ou algum benefício. Faça também, que depois, quem sabe, a gente não consiga, né, ver um aumento, alguma coisa do tipo. E outra coisa também, que é acompanhado, tem que ser acompanhado desse plano de cargos e salários, é o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. É algo que você faz, né, com cada funcionário, você faz um planozinho, aí cada um faz de uma forma diferente, tudo mais, aí você determina lá metas, determina o que precisa melhorar, o que precisa fazer, não só na parte empresarial, mas também na parte pessoal. Exatamente. Né? Porque o colaborador, ele vê assim, poxa, o meu patrão aqui, meu chefe, ele não tá só querendo que os benefícios para ele, para dentro da empresa dele, ele também dá uma olhada ali para fora para minha vida pessoal, porque a gente não consegue separar a vida profissional de pessoal. Infelizmente, né? Eu queria separar muito isso, seria tão bom chegar aqui, entrar no escritório, esqueci minha vida pessoal. Né? Mas não conseguimos. Não dá. E com isso, né, eu acho que são essas formas dinâmicas de se trabalhar com pessoas que está fazendo com que eu vejo hoje, eu acompanho muito também a questão financeira do escritório, que a gente está tendo crescimentos a mais de 30% ano, né, pelo menos desde quando eu venho acompanhando isso, que já está no 4º ano, e todo santo ano sempre teve esse aumento, porque eu foquei muito na parte das pessoas, que eu acho que é o grande pilar onde você deve iniciar quando você está com algum problema na sua empresa, né? Existem outros pilares, né? Mas eu acho que as pessoas, elas são o topo dele. Sem dúvida. Eu vou falar um pouquinho da TP Keneup. Estava comentando ontem da aula, mas ainda nesse tema. E a gente estava falando sobre isso, sobre ouvir as pessoas. E aí hoje a Macunaíma, vou até pedir licença para voltar um pouquinho, mas quem procurar aí no Google Macunaíma, o nosso logotipo, né,
tem uma árvorezinha. A gente começou como Macunaíma Soluções... Desculpa, começou como Macunaíma Expedições. E aí, com o tempo, nós vimos que era o que menos a gente estava fazendo, era expedição. A gente já estava passando para os colegas, pegando comissão. Monte Roraima, por exemplo, é uma coisa que a gente revende dos colegas, de acordo com o perfil. E a gente entendeu que a gente estava sendo convidado para palestrar, para dar consultoria, não só em Roraima, para fora. A gente já foi para o Maranhão, já foi para São Paulo, para Brasília, para Manaus, enfim, compartilhar conhecimento. E também fazendo outros tipos de serviços. Então, ali entendemos que nós éramos uma empresa de soluções em turismo, que é o que a Macunaíma faz hoje. E pode dar dica de leitura também? Pode, com certeza. Eu li um livro que ele é chato. Eu fui pegar ele mesmo na terceira vez, assim, que eu fiquei com raiva dele. Falei, agora eu vou terminar. Mas que ele mudou o modo de agir da Macunaíma, que é a cauda longa. Foi nessa pós-graduação em marketing que um professor recomendou essa leitura e eu li, né? The Long Tail, Chris Anderson, o autor, se eu não me engano, ele é um físico, e aí ele estuda o mercado da música, né? Ele faz lá um gráfico, por isso que é cauda longa. Ele vai fazendo um comparativo dos hits. Então vamos pegar o exemplo aqui do Brasil, sei lá, o que deve vender mais: Anitta, Wesley Safadão, Pablo, né, hoje com o Pay, né? Gustavo Lima, entre outros aí. Só que aí ele começou a pegar artistas locais, artistas que não estão com hits estourados. Então vamos pegar os exemplos roraimenses aqui. Então, sei lá, ele começou a somar o Eliakim, Neuber, Mike Guibraz, Bodó Valorizado, e começou a pegar esses pequenos e entender que ele viu que a soma desses pequenos, por isso essa cauda, a soma dos pequenos engolia os grandes, mas de goleada. Muita. E como esse tipo de serviço, né, na época, se não me engano, era pelo eBay, você não estoca, tá tudo no HD. Então, quanto mais artistas você tiver ali disponíveis, o Spotify, Deezer hoje, mais eles vão faturar, porque tá tudo no HD. Então, o Spotify não tá preocupado se vai vender 3, 4, 5 músicas tuas hoje e de outro 1 milhão. Ele tá preocupado com o volume total, né? Então, quanto mais ele tiver um estoque, não é um estoque de produtos, onde ele precisa ter um galpão com um grande armazém, que isso vai gerar custo, energia, enfim. E aí eu falei, cara, daí levei o livro, pedi para os sócios lerem. Isso aqui se aplica perfeitamente no turismo, porque os nossos produtos, a gente não precisa estocar. Então, vamos criar novos roteiros, coloca aqui no site, testa, vê se vende, se não tira. Então, quanto mais coisas a gente tiver para vender, se eu vender um City Tour em Boa Vista hoje, se eu vender um TPQuem, se eu vender um roteiro bate e volta à fronteira, mas todo dia eu estou vendendo alguma coisa, todo dia eu vou estar trabalhando. Então, a gente trouxe a cauda longa para o turismo. Fiz até uma palestrinha disso, a cauda longa aplicada ao turismo, já vendi 2 vezes ela. Ai, que legal! Né? Para trazer esse conceito na prática. E aí a gente começou a estudar nichos de mercado. Então, eu fui especificamente para esse segmento do turismo esportivo, e aí veio a ideia da TPQuem Up, né? E aí que eu estava falando, nessa aula de ontem, da pós-graduação, eu comentava com a professora que das soluções que a Macunaíma tem hoje, a gente tem vários produtos ali dentro e serviços, a TPQuem Up talvez é o que mais a gente converse com o cliente, né? E hoje, sem dúvida, das nossas soluções é a que tem dado mais visibilidade, talvez não seja a que dê mais dinheiro, mas é a que dá mais visibilidade, e isso abre portas para outras coisas, como já abriu, né, a TPQuem Up. E assim, eu lembro o primeiro ano, 2017, a gente seguiu um manualzinho de como organizar corrida de rua. E aí lá no manual ele diz que a cada 2,5 km você tem que colocar um ponto de hidratação, senão o atleta vai passar sede, e a gente já teve corridas aí que falta água, você vê como o pessoal sai falando mal. Pode botar o percurso banhado a ouro, mas se faltar água, o evento é um dos pilares da satisfação do cliente de uma corrida de rua, é a água.
E aí eu lembro bem o Márcio, do grupo Papa Legos, que ele é uma das referências aqui em Boa Vista de personal, treina aí vários atletas, maratonistas, né, especialistas em performance, né, assim, é um cara super recomendado para quem quer focar em performance. Ele foi lá e me falou, só que ele me deu feedback assim quando eu não tinha mais tempo de agir. Ele falou, Hélio, se tu não botar um ponto de hidratação aqui com 1,5 km, o pessoal vai reclamar. Aí eu falei, Márcio, eu não consigo. A estrutura estava toda montada, não conseguia puxar o ponto de hidratação. Antes também ia ficar um intervalo muito grande do primeiro para o segundo. Eu ouvi, mas eu não agi, mas eu não pude agir. Aí eu falei, Márcio, não vai dar, então tu vai ter reclamação. Terminou a corrida, aplicamos a pesquisa de satisfação. Porrada, né? Porrada. E assim, 90% das críticas negativas que vieram, Marina, foi exatamente onde o Márcio, que já correu tudo aí pelo Brasil, já correu para fora, cara, ele tá conectado aí, né, em como fazer evento. Mas no outro ano a gente corrigiu, a gente não puxou, a gente já criou mais um ponto de hidratação e ao longo do tempo foi criando mais, mas sempre ouvindo. Então tem ideias mesmo que o teu cliente está ali para te dar a solução. É aquele negócio, né? Tudo que você vai iniciar, você nunca vai iniciar perfeito. Você vai aprimorando com o tempo. Você estando com os ouvidos abertos aí para todas as pessoas que estão envolvidas, você consequentemente vai crescer. E aí a gente dá essa liberdade, tanto para o atleta como para os nossos fornecedores, e talvez tenha sido por isso que tem ganhado essa notoriedade, né? Também é feito por uma empresa que ela não é uma empresa de organização de eventos esportivos. Então, a gente trata a TPQM muito mais do que uma corrida, né? Então, ela é pensada como um produto turístico para o estado de Roraima, para conectar outros empreendimentos, principalmente lá da Serra do TPQM, né? Para movimentar a economia. Por isso que a corrida é realizada num sábado à tarde, que é para as pessoas saírem daqui na sexta ou no sábado de manhã, corre no sábado à tarde e aí tem o domingo todo livre. Isso facilita também, a gente conversou com o pessoal de Manaus, para a galera de Manaus vem para cá, fica mais fácil também, eles virem na sexta-noite, tem o sábado ainda de manhã para chegar, né? Quem vem de carro, tem atleta que vem de ônibus, chega no sábado de manhã no TPQM, corre à tarde, domingo de manhã tá voltando para Manaus. Mas se a gente faz a corrida num outro dia ou horário, dificultaria para esse cliente vir também. Então, ouvir quem é o teu cliente, como que ele quer, também ajuda bastante nesse prosperar. Então, a gente sempre deixa livre. Agora também, quando você deixa livre para a pessoa falar, né, você também vai ouvir. Vai ouvir coisa que você não gosta, né? Você não quer ouvir. Eu tive um feedback uma vez, lá de Manaus, uma cliente que falou que ela só voltaria a correr se eu colocasse uma ambulância com uma equipe médica por quilômetro. Nossa, que absurdo. Eu nunca vi isso nem em Olimpíada, não vi isso na maratona. Que agora absurdo. De Paris, em cada um do quilômetro de 42 tem uma. Aí óbvio que é inviável, né? Eu não consigo atender. Eu sinto muito, eu tento responder as que eu posso, mas infelizmente não vou conseguir te atender. E a gente vai ouvindo e vendo até onde dá. Nem Jesus agradou a todos, né? Então... É muito, muito bonito ver isso, ver essa atitude, né, de como que vocês tratam os seus clientes, que são os atletas que vêm correr. Eu sou atleta, meu esporte principal é ciclismo. E hoje nós acordamos com uma notícia bem triste, né? Infelizmente, a federação não tem o mesmo respeito, não tem a mesma ética com os atletas. A gente foi surpreendido com a mudança da data de uma competição, visivelmente, né, para beneficiar alguns atletas que vão correr uma outra prova. Só que assim, se a tua prova, no caso o TPQM Up, já está com a data definida, por algum motivo você em cima da hora muda, é uma falta de respeito gigante, principalmente com os atletas que vêm de fora, né? Não é o caso dessa questão de hoje, mas a gente vê que tem empresários que tratam seus clientes assim, que não tem tato nenhum para tratar com o cliente,
não escutam o cliente, agem com falta de ética, falta de respeito. A gente sabe que eu mesmo já presenciei, me senti muito envergonhada. E é só a dica que a gente dá, né? Por favor, Até um empresários, pouco de melhorem. complacência, né? Enquanto o cliente estiver te pagando, escute, fique tranquilo. Aí depois que ele, né, se ele virar cliente de E o Hélio outro, é né? muito inteligente porque ele sabe que quem paga ele são os atletas. São os clientes, Exatamente. são os patrocinadores, né? Então, com os patrocinadores também é uma relação igual, né? Eu preciso que a marca seja vista. Então, quando eu pensar em montar a estrutura do evento, eu não posso montar de qualquer jeito. Um risco, e aí somos empresários aqui, a gente tem um certo gosto, né, por isso, né? Parece que está um pouquinho... Né? Mas nessa pesquisa de satisfação que eu aplico ela da TP Quem Up, 3 dias depois do evento. Por que eu faço isso? Passa raiva. Não, porque ali vamos lá, a Marina correu e ela colocou a meta de chegar em 1 hora. Não, vou fazer abaixo de 1 hora, os 10 quilômetros da TP Quem Up abaixo de 1 hora. E ela chega faz 57 minutos. Vai estar em êxtase. Eu cumpri minha meta pessoal e muitos atletas vão, né? A maioria vai com meta pessoal, ou seja, de recorde ou com um tempo específico, ou eu quero ganhar do Douglas, né? Tem aquelas apostinhas assim, né? E aí a pessoa chega lá quando ela consegue, e aí você vai fazer a pesquisa de satisfação, para ela tá tudo uma maravilha. Mas vai que lá no momento da inscrição, a minha empresa cometeu algum erro, ou em algum dos atendimentos, será que um ponto de hidratação estava com a água quente ou faltou água? Mas aí quando você está em êxtase, você esquece desses detalhes e vai avaliar que o evento foi bom. Da mesma maneira que, e já teve um caso assim, a gente falhou em 2022 em um dos pontos, dos 10 pontos de hidratação, a água ela não estava quente, mas não deu tempo de gelar o suficiente. Mas isso foi o suficiente para um atleta fazer um escândalo que a água não estava gelada. Mas, pô, em 10 pontos de hidratação estava gelada, a gente falhou em um. Fazer um evento a 210 quilômetros de Boa Vista, com essa condição de estrada, com a carência de fornecedores que a gente tem, com energia instável... só que com todos os problemas acontecendo ali, aí né? você tem que ouvir ali uma aguinha quente. Então, eu pergunto depois desse momento de frustração, que ela vai baixar um pouquinho a bola, e aí eu pergunto, e aí, como é que foi o evento? Aí a pessoa vai avaliar melhor. E aí a outra razão de eu aplicar 3 dias depois é porque o número de peito ou a pessoa já guardou, jogou fora, a camisa ainda tá para lavar, então a corrida tá na memória. E aí a última pergunta da pesquisa é: quais as marcas você viu serem promovidas durante a TP Quem Up? E aí quando a gente fala durante, é uma coisa que a gente faz desde quando a gente abre a inscrição no começo do ano, é já conectar os parceiros que estão com a gente. Então já vai ali na rede social, a gente vai fazendo algumas interações para que o atleta também tenha essa conexão com o patrocinador. E aí essa pergunta é aberta, ela não é de marcar. Então, para ele lembrar, realmente. Então ele vai ter que escrever quem ele viu ser divulgado. E aí eu faço aquela nuvenzinha de palavras, eu gero um gráfico de qual a marca que foi mais vista. E eu vendo cotas de patrocínio, eu tenho uma cota diamante, que é a maior, óbvio que eu tenho que me comprometer para que essa empresa apareça mais, que pegou a cota menor. Então eu tenho que passar isso para a equipe e falar, olha, esse ponto estratégico não é essa marca que vai, aqui vai ser o patrocinador principal, aqui vai ser isso, na medalha vai esse. Legal. Então tem que tomar todo esse cuidado, porque a gente fala que é difícil, né? A Marina que é do esporte também, vai pedir patrocínio, a gente sabe que é difícil, só que eu não vou na proposta de pedir ajuda, eu quero que seja uma relação de troca, eu quero que a marca esteja com a Macunaíma, entendendo, pô, eu realmente preciso que minha marca esteja lá, por quê? Porque a TP Quem Up é um público igualitário, assim, é bem dividido entre homens e mulheres, é uma média de 42 anos, um perfil de compra, a gente sabe a média de gasto de cada um ali na vila, quanto ele gasta para participar da TP Quem Up, então a gente entrega isso para o patrocinador, ele sabe para quem que ele está divulgando. Perfil, rede social da TP Quem Up não tem 4 mil seguidores, mas ele é um público engajadinho, assim, a gente lançou qualquer coisa lá, o povo tá indo. Lançou uma camisa, tá comprando, fiéis, lançou né? a inscrição, Legal. tá indo, lançou um evento, tá fazendo. Né? Então,
gera resultado. E numa situação que a gente está de Roraima circulando com os empreendedores, né? Todo mundo reclamando. Você tem um produto que você abriu e esgotam as vendas rápido, é para comemorar, né? Muito Então, bom, muito bom. a gente tem trabalhado assim, e aí a data realmente ela é fundamental para o planejamento, porque nós entendemos que esse perfil de público, por exemplo, a inscrição, olha o privilégio que eu tenho. Eu não misturo, falando em finanças, eu não misturo dinheiro de uma operação com outra na empresa. O que é da TP Quem Up, eu não uso num outro contrato que eu tenho de uma outra... Que era o que todo empresário deveria Lei fazer. da identidade. E aí o que eu fiz? Eu apliquei. Tá lá rendendo uma quirerazinha, mas tá lá esse dinheirinho, porque agora que eu vou ter que começar a pagar os fornecedores, né, que é o grosso do gasto do evento. Mas por quê? Porque olha o perfil do público. Ele se inscreveu lá em março, abril e maio acabou a vaga. O evento é em setembro, né? As pousadas já receberam 50% ali, então já vai gerando, o pessoal vai treinando. Então a gente tem que ter esse compromisso de entender. A data ela é fundamental. O meu objetivo na próxima gestão, seja qual for, do município de Amajari, é colocar um projeto de lei, né? A data ela já existe. A TP Quem Up ela sempre é no 3º sábado de setembro. Por que a gente definiu isso? Foi uma ideia do Francisco, né, do meu ex-sócio, e a gente sentou lá com a comunidade e a gente identificou que é um final de semana que é baixa temporada para o TP Quem. 7 de setembro lota naturalmente, feriadão da Independência. Ali no segundo final de semana sempre pega uma sobrinha do pessoal que não queria ir para Muvuca. E o terceiro final de semana morria, assim. Era senso comum das pousadas, dos guias. Foi, então vamos colocar o evento aqui. E esse ano eu tive um desentendimento que já foi resolvido com 2 pousadas que estavam subindo o preço. Tipo, a TP Quem Up já virou alta temporada e estava colocando um preço mais alto. Falei, peraí, o nosso acordo não foi esse. O nosso acordo é que você mantém. Você não ia estar alugando o teu apartamento. Agora você está aproveitando o movimento para subir. Então, pode prejudicar um pouco até a questão do evento, né? Sim, porque encarece. A gente sabe que está difícil, né, pro pessoal ir. Ainda mais para quem vem de fora. Exatamente. Aí um outro ponto, eu ainda não sei dizer se é positivo ou negativo, mas esse ano é o que a gente vai ter recorde de atletas de Roraima, né? O pessoal daqui, lá em 2017, quando a gente abriu, a gente foi quase meio a meio. As 100 primeiras inscrições da TP Quem Up, a gente só tinha 2 de Roraima. Porque o pessoal talvez não tivesse entendido o conceito. Foi a primeira corrida, na época, a cobrar mais de R$100 a inscrição. Enfim, tem a questão do custo, logística, o custo para diluir para poucos atletas, não é uma corrida grande, como uma 9 de julho, por exemplo, que eu pego o custo do portal, se me custa, sei lá, R$2, R$3.000, eu vou diluir esse custo fixo por 5.000 inscritos. A TP Quem Up eu tenho que diluir esse portal por 500 pessoas. E eu ainda tenho frete, que eu tenho que levar isso lá para o Amajari. É um custo custo fixo mais alto, né? O custo é altíssimo. E naturalmente a inscrição, ela vai ser, né, o preço vai ser aplicado a esse custo que eu tenho. Mas o pessoal entendeu. Na primeira, realmente, a gente levou muita porrada do público local. Quer ficar rico, tá caro, não sei o quê. Ele falou, sinto muito, mas não tem como fazer menos. E aí, a galera aí começou, Manaus se inscrever, Curitiba, Rio de Janeiro, até do pessoal do... no primeiro ano eu tava com o Francisco no aeroporto recebendo 72 pessoas. Caracas. E a gente olhando assim, cara, o que a gente inventou? Né? Aquela parte de ser empreendedor que o dinheiro não paga. Cara, a gente tá aqui, tem 72 pessoas chegando que vieram de um monte de lugar por uma ideia que a gente teve e a galera tá vindo, comprou essa ideia e vai participar do evento. Que tudo começa através da ideia, né? E Hélio, eu queria puxar esse gatilho da ideia e a gente partir pro último tema do nosso podcast hoje, que seria a parte da criatividade, né? Que é tão importante quanto as outras, mas eu acho que a criatividade ela acaba sendo, não sei se algo interno de si mesmo, para vem um pouco da pessoa. Criativo. Há aquelas pessoas que dizem, não, a criatividade você pode aprender a ser criativo também. Eu ainda não aprendi, ainda tô né, eu digo que tem uma separação entre inovação e criatividade, porque inovar, você inova dentro da sua casa copiando da casa de outro, né, do trabalho de outro. Agora, para criar é um pouco mais complicado.
né? Mesmo que De onde que surgiu? mesmo que você tente pegar de um outro exemplo e tudo mais, o ambiente que você está inserido é diferente. Por exemplo, a questão da corrida, né? TP Quem, a parte de levar, toda a mobilização, é algo complicado. E eu queria que também falasse um pouquinho sobre a tua startup, que você disse que é cofundador, né? Que é a Precificatur. Isso, e está totalmente conectada com a criatividade, né? Eu acho que sim, estão completamente conectadas essa questão. E eu também não me considero uma pessoa criativa. Eu consigo ter a ideia. E aí, como materializar ela, aí eu peço ajuda das pessoas que eu gosto, das pessoas né, que são especialistas. Mas eu tenho uma máxima, um pouquinho antes de entrar na precificatura, vou contar um casezinho que eu tenho lá na Macunaíma. Eu não lembro quando foi que teve um concurso recente que foi cancelado aqui em Boa Vista. Eu contei para a Marina já essa história, legal, né? Bem legal. Mas para falar assim, que a gente tem que estar com a cabeça boa. Acho que a gente só consegue ser criativo, assim, a gente já tem uma ideia brilhante com a cabeça boa. Às vezes por necessidade, a gente está num desespero, numa crise, a gente até cria alguma solução para resolver um problema. Mas quando a gente está com a cabeça boa mesmo, está realmente leve, está feliz, está né, num momento de ócio, às vezes vem uma ideia boa. E teve uma época que a Macunaíma oferecia voos de balão, né, em parceria com o Dr. Ricardo, que já não está mais em Boa Vista, ele está em Vitória da Conquista, na Bahia, e o balão foi junto. Né, então a gente teve que parar com os voos de balão. Mas a gente teve um caso raro de um cliente que pagou e não foi. Ele não foi. E aí no dia o Ricardo falou, vamos voar. Tem uma vaga aqui, eu ia estar na equipe da logística, eu sempre trabalhei ali no resgate, né, do balão. Tinha bastante gente na equipe, falei, vou voar. E aí nessa época os hotéis estava perto da prova do concurso público e a gente saía ali do Ecopark, né? E aí eu entrei no balão, voando de balão, vendo assim nosso lavrado, né? Era uma época de chuva, então ele tava vários lagos, né? Aquela paisagem bonita, aquelas garças, a gente vendo tamanduá, vendo tudo lá naquele silêncio absoluto, né? Que é voar de balão, assim, aquela paz. Mas a empreendedor é assim, né? Eu olhei, em vez de estar olhando a paisagem, eu olhei a estrutura do Ecopark. Eu falei, caramba, são 44 chalés aqui. Ou será que a dona Yolanda já alugou isso aqui para a época do concurso? Então, depois do voo, curti o voo, obviamente, mas eu quero conectar isso, que eu estava com a cabeça boa, né? Eu estava num momento de lazer, olhando, mas veio essa ideia. A gente voltou lá, tomei um café da manhã, perguntei se estava ocupado, falaram que não estava ocupado para o período do concurso. Então eu falei para a dona Yolanda, para Ana Carolina na época, falei, eu quero o Ecopark para Macunaíma, fecha a porteira, eu quero tudo que tem aqui dentro para Macunaíma nesse final de semana. Daí eles foram ver se tinha reserva para sócios, tinha uma ou duas, enfim, daí eu reservei todos os chalés, contratei uma transportadora, eu criei um pacote rapidinho, joguei no site da Macunaíma na internet e pedi para Alice, que trabalhava comigo na época, a Alice, que pedala aí com a Marina. Falei, Alice, passa nos hotéis agora e avisa cada recepcionista de hotel que cada cliente que ele indicar pra gente ganha um X de comissão para indicar. Porque não tinha mais vaga em hotel, não tinha mais vaga em motel. Os clientes ligavam desesperados lá pra gente, pedindo pelo amor de Deus pra gente reservar uma suíte. Nós já estávamos lá no meu estabelecimento, nós já tínhamos reservado um bloco inteiro e não era mais possível. E o pessoal estava desesperado, nem Airbnb, nem hotel, nada. E aí a gente colocou, um dia e meio vendeu tudo, né? E o concurso foi cancelado, né? Aí esse aí é um outro case que não convém agora contar, mas felizmente por a gente ter contrato, e é importante quem trabalha com isso ter contrato, né? Tudo se saiu bem, e ainda assim, mesmo com o cancelamento do concurso, muitos não vieram, né? Mas o serviço tinha sido contratado, existia um contrato de multa por cancelamento, enfim, ficou bom para todo mundo. Mas foi uma ideia excepcional, assim, que a rentabilidade, né, a grana que essa ideia me deu, tipo, equivalia a 4 meses de trabalho, assim, da Macunaíma. A gente fez show assim, de criatividade. Né? Então tem que estar com a cabeça boa.
E a startup, eu já tinha ela e não sabia. A gente abriu a Macunaíma em 2008. E aí eu sempre fui o razão. Por isso que eu digo, nunca fui o criativo. Né? O criativo era o Daniel, que foi o nosso primeiro sócio, e o Francisco. Excelentes operacionais. Assim. Os caras... O Francisco teve aí na trajetória dele mais de 150 subidas para o Monte Roraima. A gente fez as contas, ele passou 3 anos da vida dele em cima da montanha. Caracas. Né? Imagina isso. Agora coloca uma pessoa dessa sentada numa mesa com um computador. Ele surta em 5 minutos. Ele não é de escritório. Eu sou o cara do escritório. Né? De planilha, sou eu. Então eu desenvolvi um Excel na época, porque empresa pequena a gente sabe. Né? Eu tô aqui falando, a galera tá vendo, o podcast, E aí, amanhã eu tô varrendo o meu quiosque. Sem ser na outra madrugada, eu vou estar no aeroporto recebendo cliente, né? Então, empresa pequena, a gente bate o escanteio e corre para cabecear. A gente tem que saber fazer um pouquinho de tudo. Então, eu brigo muito com a galera que fala assim, eu sou da exatas, não sou dessa parte de criatividade, não é comigo, meu negócio é número. Ou a galera da humanas, eu sou da humanas, não me venha com número, porque... Cara, mas se a gente é empresa pequena, tem que ser dos dois, né? Não tem como, a gente não pode, né? Ou tu vai deixar... Não que os contadores vão enrolar a gente, mas você tem que saber conversar com o teu contador. Tem que saber Não tem coisa básico. melhor você pegar um cliente, um empresário que entende do que está fazendo. Exato. É muito mais fácil você conversar com ele, você explicar, você entender. Flui, né? E aí a gente tem, as agências de receptiva, a gente tem um momento que a gente precisa precificar um roteiro turístico. Então ele liga, manda e-mail, manda o WhatsApp, hoje eu quero ir para tal lugar. E na Macunaíma a gente, desde 2008, quando a gente surgiu, a gente sempre fez roteiros privativos, a gente não tem calendário de saídas. Quando que vai ter uma saída para tal lugar? Não, a gente sempre atendeu grupos privativos, sempre foi assim. Uma vez ou outra a gente faz alguma coisa assim com data. Okay? Então na agência de turismo de receptivo a gente tem que precificar os roteiros. Então... Os sócios operacionais tinham dificuldade de fazer isso. Eu criei uma planilha em Excel simples, coloridinha, já com as fórmulas onde a pessoa não precisa fazer conta. É só preencher. Quanto custa o custo fixo aqui, custo variável, quanto é a taxa de cartão, imposto, não esquecer que tem que pagar imposto. Né? E aí coloca lá o preço, ele vai dizer qual é a margem de lucro que você pretende, você coloca lá a porcentagem, ela vai te dar o resultado. Deu o resultado que queria? Não, então ajusta. O cliente achou caro, negocia com o fornecedor, então você não precisa fazer conta, é só ajustar. E nesse meio do caminho, ali um pouquinho antes da pandemia, o Sebrae me convidou para ministrar um curso de precificação de roteiros turísticos. Eu fui, ministrei, só que não foi legal. A metade da sala ficou assim... Perdidaça. Ainda, mesmo, cara, como pode? Tá aqui a planilha, só é você... Eu que sou de planilha, né? Eu gosto de uma tela grande, assim. Mas aí vem a psicologia, né? As pessoas são visuais. Né? Você tem que se adaptar também nesse quesito. E tem muitas marcas que são referência nisso, né? Não é à toa que você acha um carro bonito, eu acho diferente. Tem fatores que determinam isso. E aí eu procurei pessoas, especialistas, aí eu liguei lá para Grace, no Sebrae, que estava na época no projeto de inovação, falei, Grace, me tira do turismo, eu quero participar desse negócio de inovação aí que está tendo no projeto do Sebrae. E aí ela me convidou para ir para um evento lá, que era o Startup Day, e aí lá eu já conheci uma galera bem mais nova, todo mundo geração Z. Aí conheci o Caio, que era o desenvolvedor, a Juliane, que foi a designer, eu já conheci ela antes, e a gente criou a Precificatur. O que eu falei para o Caio? Caio, eu quero essa planilha aqui num passo a passo. Eu quero que ela fique, primeiro passo aqui, dados do roteiro, segundo passo, custo fixo, porque ela não fique uma planilha cheia de uma só vez. A pessoa vai fazer mais lúdico, mais bonitinho, coloridinho. Se der prejuízo, eu quero que a letra fique vermelha, se der lucro, eu quero que fique verde. E ele desenvolveu em 2 dias para mim, e desde então a gente vem aperfeiçoando. Então eu criei uma metodologia, desenvolvi um curso. Semana retrasada eu já gravei, daqui a pouco a gente vai estar subindo, ele vai ter online e presencial. Presencial eu já fiz 3 vezes aqui em Boa Vista, já fiz 2 vezes online, já fiz em Manaus, Brasília, e a gente está negociando com o Sebrae Paraná também. Caracas. Né? E quando a gente vai assim, a galera... Cara, tu salvou a minha empresa, cara, é um Excel. Mas foi a criatividade, né? E que eu não sei se tá bonito ou se tá feio. Eu procurei uma designer. O importante é ser prático, né?
prático, mas o visual contou muito, né? Então, contratar uma profissional, que foi a Juliane Cravo nesse caso, também. Bola. Na TP Can Up também. Eu não digo, você achou bonita a camisa esse ano feia? Não sei. A gente tem lá uns clientes que a gente pergunta. Né? O Fred, que cuida da comunicação, para mim, o que tu acha? Fred, eu não acho nada. Vê o que meu cliente acha. Se ele achar feio, tá feio. Né? Inclusive é um tema bom, né, pra gente conversar aqui também sobre precificação. Sim. Muita gente pensa que precificação é só sobre valor. Não é só ver o custo, ver não sei o que. Não, a precificação ela também está envolvendo a psicologia. Por exemplo, na parte de promoção, ou às vezes você, que se chama upsell, downsell, alguma coisa tipo, que você vende um produto e coloca um outro ali para agregar valor. Isso. E aí, na Precificatur, a metodologia do curso trata de tudo isso antes da gente chegar lá no momento de fazer o cálculo, né? Para você não precificar baseado na concorrência, de você entender qual é a estratégia do teu negócio, enfim. E aí, a gente tá concluindo... Quando eu estava lá no começo ainda da ideia, a gente ganhou uma menção honrosa de um prêmio de inovação em turismo, do Ministério do Turismo. A gente submeteu o projeto no meio de 792 projetos no Brasil. O nosso ficou em 20º, ainda estava no campo da ideia, assim. Aí não dava para ganhar o prêmio. A gente estava concorrendo com um cara lá de Natal que já estava testando bug elétrico para rodar nas dunas. O cara estava bem mais avançado nos projetos de inovação. Mas quando eles viram o nosso, cara, isso aqui precisa demais para as empresas. E agora a gente está se conectando, aperfeiçoando, e aí estão vindo outros serviços. Cara, faz desse serviço aqui, não faz só do turismo também. Então, assim, o potencial de escalar é gigantesco, esse programa que a gente desenvolveu. E ainda tem outra, que a gente tem participado agora do programa Inova Amazônia, né, com o Sebrae, Fapera, né, o Venture, que é a internacionalização. Né? Eu tenho conversado com colegas meus e falo, cara, isso aqui precisa na Venezuela, precisa no Chile, precisa na Argentina, precisa no Uruguai. A gente já está vendo agora um instrutor, eu não domino bem o espanhol, eu vou contratar, não vai dar tempo de aprender para estar fluente até lá. E vamos subir para, quem sabe, uma solução digital daqui de Roraima, a gente conseguir escalar ela e internacionalizar. Vai ganhar o mundo, com certeza. De uma empresinha local, de uma agência de turismo, que viu ali nos sócios uma dificuldade, mas que é uma dificuldade de quem trabalha com turismo receptivo, pelo menos na América do Sul. Eu vi a Macunaíma começar, porque eu fiz parte do primeiro passeio. Sim. Eu tenho foto até hoje. Tenho um marcador de livro. A gente entregava de brinde, né? Pô, interessante. E essa parte da precificação, cara, é um tema totalmente, muito mais complexo do que a gente imagina. Bem complexo. Se esse teu aplicativo aí, metade dos empresários usaram aqui em Roraima explode. É excepcional. Né? Muitos empresários eles trabalham baseado no preço do concorrente ou fazem promoção porque estão desesperados e precisando de dinheiro, e essa falta de precificação, essa falta de visão da tua margem, aí prejudica teu caixa e às vezes tu tá vendendo no prejuízo e nem sabe. Tá pagando para trabalhar, né? Você precifica de acordo com um concorrente que não sabe precificar, aí quebra toda a cadeia. Às vezes o concorrente também tá tomando prejuízo e tu tá tomando prejuízo junto com ele, tu não sabe se ele já tá ali querendo fechar as portas, né? Exatamente. E segue, ó, é um tema interessante pra gente tratar. Queria agradecer sua presença. A gente precisa encerrar. Senão o papo ia dar pelo menos umas 2 horas aí de podcast. 3 horas, eu falei. O Hélio tem muito o que contar, tem história. Não sabia dessa parte da Precificatur. E, olha, parabéns. Eu espero que dê bastante certo esse Precificatur, porque é excelente a ideia. Já está dando, né? A gente está aperfeiçoando e... Enfim, agradecer mais uma vez. Se precisar, a gente volta, né? Porque como eu falei, eu estava conversando com o nosso consultor de marketing lá, quer dizer, a gente está na crise de identidade, né? Realmente o que a Macunaíma tem se tornado, né, de uma simples agência que levava as pessoas para fazer passeios em Roraima, a gente faz uma corrida que virou um produto turístico já de nível regional, quase nacional. É uma solução digital que se quer, quem sabe, a gente está olhando para dentro primeiro para ganhar o Brasil, para daí ganhar o mundo, mas passo a passo. Mas é um orgulho de ter uma empresa roraimense que a gente tem potencial e realidade também de poder compartilhar já com o restante do Brasil. O Hélio, exemplo de como ser inovador.
Show, isso muito bom. mesmo. Hélio, brigadão aí pela participação, agradeço demais. Marina, temos aí amanhã de novo. Até a próxima. Ainda vamos ter muitos episódios aí, pessoal. Acompanha a gente.